Olá, sou Valdir Muglia, professor de prótese total da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Hoje nós iremos falar sobre moldeiras individuais em prótese total para os alunos da disciplina de prótese total 1, na graduação. As moldeiras individuais, nós temos como finalidades utilizá-las para que você possa copiar a área chapeável. E é um procedimento muito importante para que você possa introduzir os fatores de retenção para a prótese total no momento que os alunos estão fazendo as suas moldagens para a confecção desse aparelho protético aos seus pacientes. Então, as moldeiras individuais são confeccionadas para cada caso. Primeiramente, nós fazemos a moldagem inicial. Dessa moldagem inicial, nós teremos um modelo anatômico, um modelo inicial, e aí confeccionamos uma moldeira em resina acrílica para que o aluno possa fazer a individualização do arco maxilar e mandibular desse paciente. As moldeiras individuais, elas oferecem maior precisão e também tem uma reprodução fiel da maxila e mandíbula, mantendo tanto o comprimento no sentido antero-posterior, quanto no sentido direito ou esquerdo do seu paciente, a altura e largura. As moldeiras individuais, ela tem como finalidade a delimitação completa da área chapeável, ou seja, cada paciente possui uma área basal para o assentamento dessa placa em resina acrílica nessa placa terão os 14 dentes montados em oclusão bilateralmente balanceada para que o paciente possa fazer o uso durante a refeição, para a fala, para a deglutição e também para conforto e a estética desse paciente. Então eu preciso copiar a área do osso basal que vai receber os esforços da mastigação para que eu não proporcione uma reabsorção acentuada desse osso, trabalhando num limite ou aquém dessa área ou além dessa área chapeável. Então, primeiramente, nós fazemos uma moldagem inicial do arco maxilar, do arco mandibular, e nós obteremos um modelo de estudo, um modelo em gesso pedra, tipo 3. Então, aqui um molde maxilar e aqui o molde maxilar e o modelo em gesso, que é a cópia desse osso maxilar do paciente. Um molde mandibular, impressão do osso mandibular, e o modelo em gesso também obtido em gesso tipo 3, para que eu possa fazer agora a delimitação dessa área que vai receber a prótese quando pronta, aliviando as áreas que têm músculos, aliviando a área que tem inervação, que não podem ser comprimidas, aliviando áreas que existe uma inserção do tecido mole diretamente no periósteo, onde você não tem uma camada de tecido adiposo, de tecido glandular, para que você minimize o trauma nessa mucosa de recobrimento desse osso que vai suportar a prótese total do paciente. Então aqui nós podemos ver o traçado dos limites que a prótese deve ocupar. Então a moldeira vai ocupar todos esses limites para que você tenha a incorporação nessa região da maxila os fatores de retenção, tá? Para que essa prótese possa ter o quê? Um assentamento na área basal e esteja retida, que não venha a se deslocar. Tanto para a maxila, nós vamos determinar esse limite fisiológico, quanto para a mandíbula. Então, esses dois ossos necessitam ser o quê? Desenhados adequadamente para que essa moldeira possa ser introduzida na cavidade oral, ativar a musculatura e essa musculatura possa fazer a impressão das zonas de selado periférico, onde você tem o sulco gengivo-labial, gengivo-geniano, o sulco lingual
para que toda essa área possa ser vedada, impedindo a entrada de água. Então, para maxila e para mandíbula, nós temos alguns limites nessa área que são importantes. Então, eu preciso saber onde estão os tecidos estacionários, que é onde a prótese ficará assentada, e onde estão os tecidos móveis, que eu não devo chegar com a prótese até ali, porque senão ela vai ser deslocada, ok? Então, existem algumas nomenclaturas nessa área, que eu posso ter ali a linha neutra, que é uma linha que eu não tenho a ativação de nenhum músculo, eu posso colocar a minha prótese fazendo o contorno da inserção do lábio superior, que ela não vai ser deslocada porque não tem ação da musculatura. Temos uma zona de tolerância, que é esse espaço aqui, que fica entre a linha neutra e a linha funcional. A linha funcional já é o limite que está a mucosa aderida no osso, tá? Então, aquele limite eu tenho dessa região do traçado azul até o traçadinho preto, uma zona de tolerância. Eu posso colocar a prótese ali, que a musculatura poderá interferir, poderá ter alguma úlcera, alguma lesão, a gente recorta e você tem uma área que pode ser usada para o suporte da prótese. Eu não posso colocar a minha prótese acima dessa linha azul aqui, porque toda essa região aqui são a musculatura que não está aderida ao tecido mole, tem vários músculos naquela região, como exemplo o bucinador, o masseter, o orbicular dos lábios, que podem interferir nesse momento e deslocar a prótese, ok? A mesma coisa você tem para o arco mandibular, tá? Que é a linha neutra, onde nenhum tipo de musculatura vai estar inserida aqui, a zona de tolerância, onde eu posso levar o acrílico até essa área, e a linha funcional, que é onde você tem a inserção, que é o limite ali da mucosa aderida ao periósteo e da mucosa livre. Naquele ponto, os músculos podem interferir no assentamento da prótese e a prótese ser deslocada, tá certo? Então, essas áreas estão dentro da delimitação da área chapeável, que será determinada ou será comentada com vocês quando da moldagem funcional, e eu preciso identificar essas áreas para que elas não estejam dentro da minha moldeira, porque eu preciso colocar nessa região um material para fazer o selado periférico. Normalmente nós utilizamos a Godiva em bastão, a de baixa fusão, você plastifica essa Godiva, coloca em posição e eu tenho que ter um espaço para que ela possa ser levada em posição e deixar a musculatura agir para copiar essa região. Por isso que eu não devo trabalhar no limite da linha funcional. Então aqui, quando você utiliza um material de moldagem, por exemplo, esse verde foi utilizado uma Godiva de baixa fusão para fazer o selado periférico, e aqui nós temos um material rosa, que é a pasta base de óxido de zinco e eugenol, para fazer toda a moldagem da superfície de apoio e refinar a zona de selado periférico. Depois que você tem essa moldagem, você tem um modelo de trabalho, você faz a relação maxilomandibular com os roletinhos de cera, coloca em articulador, dentro da dimensão vertical de oclusão e da relação cêntrica, monta os dentes e vai acrilizar a sua prótese, que é esse dispositivo que está aqui, ó, ao meu lado direito, mas ao lado esquerdo de você que está assistindo o vídeo. A moldagem inferior, a mesma coisa, só que aqui eu tenho todo o selado periférico por vestibular e aumenta um pouco mais o selado periférico, que eu vou ter o selado periférico por lingual também, que é um pouco mais complexo. Isso também será abordado na aula de moldagem funcional, para que você possa confeccionar a prótese total do seu paciente, ok? Essas próteses confeccionadas, elas são instaladas na cavidade oral, onde você vai deixar esses limites naquela região que você copiou, com o alívio da inserção do lábio superior, com o alívio das inserções laterais do bucinador e do masseter, a mesma coisa para o arco mandibular, tá?
para que essa prótese possa estar em função e você, né, e o paciente pode fazer o uso dessa prótese durante a alimentação, durante a fala, durante o seu convívio social, sem ter nenhum traumatismo a esses tecidos moles, ok? Então, as moldeiras individuais, quais são as finalidades dela, as outras finalidades? Receber e levar o material e manter esse material em posição, material de moldagem. Outro detalhe, auxiliar na obtenção de retenção do aparelho protético. Por quê? Com essa moldeira bem confeccionada, você já sabe, nesse momento, qual é o grau de retenção que ela já possui. Quando você utilizar os materiais para fazer o selado periférico, essa moldeira já tem que ter toda a retenção para o seu prognóstico favorável da prótese total. Nós também podemos ter uma uniformidade no assentamento da prótese, porque você vai ter uma camada uniforme de material de moldagem, ou seja, você não tem uma área que a prótese vai ter um volume de resina acrílica maior do que em outra área. Nós também temos a diminuição das alterações dimensionais que ocorre durante a reação de presa do material, qual que é o material que nós vamos colocar ali, que é o gesso, do tipo 3, então esse material ele contém o gesso em posição para que ele possa ter o seu tempo de presa, nessa liberação de calor na reação exotérmica, não tem uma alteração dimensional muito grande. Nós temos a diminuição das variações volumétricas por perda e adição de água, porque é um material que suporta ficar na bancada por algum período, então ele não tem como alginato a cinese e a imbebição. Nós temos diminuição das distorções durante a remoção do molde. Por exemplo, se você aqui tem essa moldagem, né, com o silicone que está aqui em posição, passando um adesivo, vai ter uma adesão muito grande, você retira essa moldeira, separando da cavidade bucal, esse material não se desloca. E às vezes eu posso ter o deslocamento, se você utilizar uma moldeira de estoque e ela não seja preparada, esse material pode deslocar e você não tem a cópia uniforme. Por isso que é importante a moldeira individual, para que você tenha a espessura ideal do material e ele fique contido dentro desse reservatório, dessa moldeira. E também nós temos a capacidade de permitir de copiar a área com maior ou menor pressão. Então você pode fazer certos alívios funcionais no modelo de gesso para que durante o ato dessa moldagem você não pressione, por exemplo, a área do forame incisivo, da ráfia palatina e da arborescência, que é uma área que possui vaso sanguíneo, que possui inervação e que a mucosa de recobrimento está diretamente aderida ao periósteo, uma fina camada, diferente da região da vertente palatina, que ali eu tenho nessa área posterior, eu vou ter tecido adiposo, vou ter tecido glandular, vou ter uma quantidade grande de tecido conjuntivo, que é uma área onde na periodontia se remove o tecido conjuntivo dali para fazer esse enxerto quando há necessidade de aumentar a espessura de tecido mole de uma área que o paciente possa ter uma retração gengival ou na implantodontia. Então, a confecção dessas moldeiras individuais, nós como professor ensinamos os alunos, mas os alunos eles vão aprender para que ele possa pedir ao seu técnico, quando ele for lá trabalhar após a graduação, ele sabe como que essa moldeira deve vir. Se o técnico em prótese não fizer uma moldeira adequada, ele sabe como ele pede para ser corrigida. Então, a moldeira, na clínica diária, ela é uma atribuição do protético, ou seja, do técnico em prótese dental que faz esse dispositivo. Mas o aluno precisa saber, o cirurgião dentista precisa conhecer quais são os limites adequados para que ele possa introduzir essa moldeira na cavidade bucal do paciente e copiar adequadamente a área que vai suportar a prótese total. Então,
é uma responsabilidade do cirurgião dentista para com o paciente. Por isso que nós temos que ensinar a vocês quais são os limites e como se confecciona essa moldeira. Então eu preciso fazer uma seleção de material, eu preciso fazer a seleção da técnica de moldagem e eu preciso saber fazer o preparo do modelo para receber esse material, ok? Então nós vamos agora passar para a confecção propriamente dita dessas moldeiras individuais, maxilar e mandibular em prótese total. Como material, nós temos a resina acrílica autopolimerizável, que é a que mais são utilizadas para trabalhar. É o material mais comum, de baixo custo e tem poucas distorções, ok? A resina acrílica termopolimerizável, ela tem uma melhor adaptação, tem uma melhor translucidez, mas ela é uma técnica mais complexa. Para que eu possa fazer uma moldeira com a resina autopolimerizável, eu posso aprender a técnica do lençol e fazer essa moldeira. Para que eu possa utilizar uma resina termopolimerizável, eu tenho que ter um modelo e eu preciso ter um contramodelo, ou seja, eu preciso trabalhar com a técnica do contramuflo. Eu tenho uma base, eu posso colocar esse modelo numa base de uma mufla, depois eu tenho que fazer a cópia em gesso desse modelo, tá? Só que eu preciso colocar um espaçador, e o espaçador é uma resina, é uma cera, pode ser uma cera 7, com 2 camadas, para que você tenha uma espessura para o material de moldagem em torno de 4 milímetros. Então é uma técnica mais complexa para que eu possa fazer isso. Hoje nós temos como utilizar as resinas fotopolimerizáveis também, que apresenta boa adaptação, facilidade de confecção, mas ela necessita do equipamento de fotoativação, que é o fotopolimerizador, para que essa resina possa ter a sua polimerização, ok? E nós temos também as placas de poliestireno. É um processo mais rápido, porém ela tem baixa rigidez. Às vezes ela não suporta certa pressão, pode chegar à fratura. E a necessidade desse equipamento aqui a vácuo para que você possa fazer essa moldeira. E agora, né, mais recentemente, você pode fazer essas moldeiras, fazer o desenho num software e você pode ter uma moldeira por subtração, utilizando uma fresadora, ou por adição, usando uma impressora, e aí você também terá essas moldeiras individuais. Então, para eu poder fazer essa moldeira, que eu vou demonstrar para vocês aqui a técnica do lençol, eu vou utilizar resina acrílica autopolimerizável. A resina acrílica tem a facilidade de confecção, apresenta uma boa adaptação, apresenta resistência à distorção e à fratura, ou seja, ela tem uma certa rigidez, ela apresenta uma durabilidade, ela pode ficar na bancada por um período de tempo sem sofrer distorção, porque ela tem uma boa estabilidade dimensional, mas ela também tem uma grande vantagem, que é um custo mais baixo frente às outras resinas que eu comentei com vocês, que é a termopolimerizável, a fotopolimerizável e a de impressão ou de subtração, ok? Então, as moldeiras individuais confeccionadas pela técnica do lençol, ou seja, o lençol adaptado, eu vou trabalhar de tal maneira que uma das vantagens é o tempo de confecção. Ela é muito rápido para eu confeccioná-la e também tem um custo muito baixo. A desvantagem é que às vezes eu perco na adaptação, principalmente se tiver alguma área de retenção muito grande, porque eu necessito fazer esse alívio mecânico e ela pode ficar desadaptada na cavidade bucal. Às vezes eu vou ter que reduzir esse alívio para que ela tenha uma adaptação melhor. Então ela não apresenta uma fidelidade quanto a da resina que você pode trabalhar com a mufla e contramufla. E também a espessura, que eu vou determinar pelo lençol, então é uma espessura
por uma espessura dupla da cera 7, por exemplo. Eu não defino essa espessura em toda a extensão da área chapeável, como eu posso fazer pela técnica da mufla e contramufla, tá? Aqui só um exemplo para mostrar para vocês o lençol inteiro, sendo adaptado de encontro ao modelo maxilar, o recorte dos seus excessos, e depois a gente faz a dobra da região da borda da moldeira, que fica de encontro ao sulco gengivo-labial e o gengivo geniano, para que possa ter um suporte para o material que vai ser utilizado para fazer o selado periférico, ou a Godiva de baixa fusão, ou o silicone monophase, tá? que nós podemos usar, nunca um silicone light, porque ele não tem essa capacidade para copiar o selamento periférico, então é um monophase ou no máximo o regular, nunca o light, tá? Então o preparo do modelo, eu preciso fazer o alívio das áreas que são obrigatórias, os alívios anatômicos, eu preciso eliminar as retenções mecânicas e eu preciso passar uma camada inteira de um isolante, né, isolante entre resina, que eu vou trabalhar, e gesso, para que essa resina não tenha uma interação com o gesso e venha grudar ali, dificultando a remoção e às vezes até fraturando. Então, nós temos os alívios funcionais. Os alívios funcionais obrigatórios estão na maxila, que é o alívio da papila incisiva, da rugosidade palatina e da RAF palatina. Então, a maxila é sempre obrigatório, principalmente na técnica que nós utilizamos na FORP-USP, que é a técnica de moldagem com pressão seletiva. Eu vou pressionar áreas que podem ser pressionadas e eu vou aliviar a área que não deve ser pressionada, ok? Que é a papila incisiva, são as rugosidades palatina e a RAF mediana. Na mandíbula nem sempre existem esses alívios obrigatórios. Às vezes eu preciso aliviar, principalmente quando o rebordo inferior é em lâmina de faca, ou tem uma estrangulação, ou mucosa flácida. Então aí sim eu vou lançar mão desse alívio funcional para que eu não pressione essas áreas e essas áreas possam vir a provocar, quando pressionada, ou dor, ou uma cópia diferente do osso mandibular quando ele está em repouso, ok? Então aqui na maxila eu preciso aliviar a papila incisiva, então aqui a papila incisiva, eu preciso fazer o alívio da RAF palatina, desculpa, aqui são as rugosidades palatinas, e também da RAF palatina. Então, essas áreas são importantes você fazer esses alívios, porque na papila incisiva eu tenho aqui o forame incisivo, onde tem o plexo vasculo nervoso, ou seja, tem um nervo, tem toda uma nutrição ali, que são os vasos sanguíneos. As rugosidades palatinas, que nós podemos visualizar aqui, elas estão extremamente aderidas ao periósteo, é uma fina camada de tecido mole, como aqui também na RAF. Então essas regiões nós aliviamos porque esse acrílico que é rígido de encontro a esse tecido vai fazer uma pressão e essa pressão vai causar um trauma. Então por isso que nós aliviamos. Diferente dessa região posterior aqui, né, da vertente palatina do lado direito e do lado esquerdo, que aqui nós vamos ter, além do tecido de recobrimento, né, que vai estar recobrindo aqui o epitélio, nós temos o conjuntivo, temos glândulas adiposas, glândulas salivares, então é mais um colchão, é mais assim, como uma almofada, é mais suave a pressão que é deslocada ali, tá bom? Então aqui o modelo, então essa região aqui eu preciso aliviar, né, que é a papila incisiva, a rugosidade, a RAF palatina. Essas marcações aqui são as marcações do sulco ramular, é só para sabermos que aqui é o limite posterior da maxila. Então a papila incisiva, agora
a rugosidade palatina e a RAF mediana, tá? São as áreas que eu preciso fazer alívios obrigatórios para a técnica de moldagem com pressão seletiva. Ou seja, as 3 áreas eu alivio, as outras áreas eu posso comprimir. E aqui são os alívios, tá, englobado dentro dessa lâmina de cera 7. Então, eu desenho com a lâmina de cera 7 essa extensão, passando pela papila incisiva, passando pela última rugosidade palatina e indo em direção à RAF mediana, certo? Para a mandíbula, não há um alívio obrigatório. Então, quando eu tiver um rebordo estrangulado, como nesse caso aqui, eu vou aliviar essa região. Se eu tiver uma lâmina em faca, o que é a lâmina em faca? É uma, vamos falar, é uma base, como se fosse o vértice de um triângulo muito fino e tem um cordão fibroso. Isso, quando pressionado, machuca o paciente. Então, quando nós estivermos frente a essas regiões, nós colocaremos também um alívio em cera, como coloca-se na RAF, na rugosidade e na papila incisiva. Então, aqui você coloca esse alívio em cera em toda a extensão desse estrangulamento ou dessa área em lâmina de faca. Então, o preparo do modelo com esses alívios, né, e isolamento. Nós vamos agora partir para os alívios mecânicos, ou seja, que são as retenções que possam vir a apresentar entre a área do selado periférico e toda a vertente vestibular para a maxila. E na mandíbula nós teremos a parte vestibular e a parte lingual também para ver como podemos eliminar essas retenções mecânicas, tá bom? Então, essas retenções mecânicas nós fazemos, então eliminar retenções mecânicas para permitir a inserção e remoção da moldeira sem danificar o modelo e sem traumatizar o quê? O tecido mole e o tecido duro do paciente, tá bom? Então, uma maxila, então você tem uma visão da parte oclusal dessa maxila e aqui você pode ver áreas que você pode notar que não aparece da vertente vestibular. Então, provavelmente ali são áreas retentivas. Nessas regiões, nós vamos colocar uma quantidade de algodão. Esse algodão ele é umedecido no isolante para a resina, para que ele possa adaptar nessas áreas de retenção. Alguns outros profissionais utilizam cera, então ele plastifica a cera e coloca aqui em posição. E é sempre na vertente vestibular ou na vertente lingual, nunca na região do sulco gengivo-labial e gengivo-geniano ou dos sulcos linguais, ok? Então aqui dá para você ver como que nós estamos colocando o algodão para aliviar uma área que tem uma retenção mecânica. É uma área que eu posso remover a moldeira e na remoção de moldeira eu posso traumatizar a mucosa do paciente. E no modelo eu posso fraturar o gesso ou tirar essa solução que é como nivelamento e ela ter algum tipo de fratura. Eu vou utilizar um isolante para gesso para evitar que a resina acrílica reaja com o gesso e fique aderido ao mesmo. Então, uma marca comercial é o seu laque da SS White e que você vai com um pincel colocar em toda a extensão do gesso, tá bom? Mas agora nós vamos falar um pouquinho na técnica de confecção dessa moldeira. Então, o alívio das estruturas anatômicas. Para o que eu vou precisar? Então, eu tenho um modelo, eu já fiz o meu desenho da RAF, da rugosidade e da papila, uma lâmina, né, ou meia lâmina, metade da lâmina de cera 7, um lecron e uma lamparina. Eu plastifico essa cera e faço a adaptação dessa cera de encontro ao modelo maxilar. Depois que ela está adaptada a esse modelo, com o lecron eu vou fazer o recorte em cima daquele desenho que eu fiz.
tá? Então, aqui com o Lecron, eu faço o desenho, olha lá, o Lecron, por transparência, você visualiza o desenho que foi feito com o lápis e você tem o alívio em cera pronto para que você possa agora, com a eliminação das retenções mecânicas com o algodão umedecido no isolante, você possa manipular um lençol de resina acrílica e colocar em cima desse modelo. Após a polimerização, esta cera aqui precisa ficar dentro da moldeira. Ela só é eliminada na clínica após a moldagem do selado periférico, quando você irá fazer a moldagem da superfície de apoio, ok? Então, o alívio das retenções mecânicas do modelo superior, você vai pegar um isolante para gesso e resina, uma quantidade de algodão e a sua espátula 24, ou a espátula 7, ou a espátula 36, para fazer essa acomodação. Com a espátula 7, eu gosto de visualizar com uma ponta dela mais ativa, de encontro ao sulco, né, onde fica o sulco gengivo-labial, gengivo-geniano, e eu vou visualizar se fica um triângulo de retenção como esse aqui. Então, quando você vê esse espaço nessa área aqui, entre o gesso e a sua espátula 7, eu preciso colocar aqui uma camada de algodão ou mesmo de uma cera plastificada para que essa área seja aliviada e não venha a proporcionar um certo trauma, um traumatismo no paciente, porque se eu não aliviar e o lençol copiar essa região, vai copiar uma concavidade e isso pode traumatizar a região do tecido mole daquela área. Eu pego o isolante, coloco num pote DAPIN, mais um pincel e faço o quê? Umedeço o algodão e vou de encontro à vertente vestibular para eliminar aquela área de retenção que eu percebi com a espátula 7, a ponta ativa da espátula 7. Então, aqui a espátula 7, acomodando ou adaptando o algodão na área de retenção e esse algodão está embebido com o líquido do isolante. Então, aqui as áreas que foram detectadas as retenções, que foram colocado o algodão em posição para aliviar aquelas áreas de retenção. O algodão sempre colocado na vertente vestibular, nunca na região do sulco do selado periférico. Olha aqui o algodão, eliminando as retenções mecânicas e a cera que foi feita para alívio da região anatômica, onde você faz o alívio fisiológico. Então, aqui com a minha espátula 7, mostrando que eu não tenho mais aquela área retentiva que foi diagnosticada no início aqui. Ok? Então, o algodão está ocupando esse espaço dentro do limite da área chapeável, mas na vertente vestibular. Então, aqui antes de colocar o algodão e aqui com o algodão em posição. E aí você faz o isolamento do gesso, vai utilizar o líquido isolante. Então, aqui passa com o pincel em todo o gesso, não passa na cera, ok? Tudo que for gesso, tudo que for algodão, você pode passar uma camada nova desse isolante para resina acrílica, tá? Aqui o isolante num pote de DAPIN e você molha o pincel e faz a aplicação em toda a região, tá bom? Então, a seleção do material para isso é uma resina acrílica autopolimerizável. Eu vou demonstrar aqui a técnica do lençol adaptado. E nós vamos fazer o preparo desses materiais utilizando a técnica do lençol adaptado. Então, eu vou proporcionar uma quantidade de monômero e polímero, vou fazer a aglutinação dos dois, então essa mistura homogênea, e vou colocar a tampa sobre esse pote
para manipulação de resina. Então, fechei o pote, tá? Enquanto essa resina vai passar por toda a fase até chegar na fase plástica, eu vou trabalhar agora no preparo das placas de vidro, que eu preciso utilizar 2 placas de vidro, tá? Aqui uma placa de vidro mais grossa e uma placa de vidro, pode ser do mesma espessura, mas essa é um pouco mais fina. Vou utilizar um papel celofane, e esse papel celofane precisa estar molhado, e vocês vão entender o porquê nós utilizamos esse papel celofane. Algumas pessoas passam vaselina nas 2 placas. Esse papel celofane é para não deixar a resina grudar nas placas de vidro. Então, acho que o papel celofane é melhor do que besuntar todo o vidro aqui com vaselina, tá? Então, as 2 placas de vidro recebem esse papel celofane. Aqui eu tenho uma tirinha de cera 7 de espessura dupla, que vai ser a espessura do meu lençol de resina. E eu preciso desse lençol de resina mais ou menos numa espessura entre 2 e 3 milímetros. Então, essa cera 7 dobrada me dá essa espessura necessária, que são, em média, 2 e 3 milímetros, que é a espessura de 2 lâminas de cera cortada. Quando você tiver com o material na fase plástica, você vai juntar todo esse material, vai colocar em suas mãos, vai fazer uma bola, vai uniformizar essa resina, compactar bem e colocar na placa de vidro. Coloca numa parte da placa de vidro e você vem com a outra placa de vidro e faz a pressão até as 2 placas, até a placa de vidro que você está pondo sobre essa resina, encostar na lâmina de cera 7 e aí você tem a espessura do seu lençol de resina. Pronto. Parou a pressão, você já tem o lençol de resina confeccionado. Você vai pegar esse lençol de resina e vai adaptar em todo o modelo maxilar. Vai adaptar em toda o contorno do sulco por vestibular, adaptar em toda a palatina, na região posterior. Está adaptado, agora você vai recortar os excessos, tá? Após essa adaptação, nós vamos recortar os excessos. Então, os excessos sendo recortados, eu vou deixar uma certa quantidade de material ainda, porque essa região do sulco gengivo geniano e gengivo labial, eu vou fazer o selado periférico. Então, eu quero ali uma espessura dupla, então vai ser de 4 a 6 milímetros, mas normalmente são 4 milímetros, né? Que você precisa para colocar o material que vai copiar essa região do sulco, né? Que vai ser a região do selado periférico. Então, se eu deixo muito fino, esse material não adapta naquela região, ou ele escoa para a parte interna, ou ele escoa para a parte externa da moldeira, e você não consegue fazer o selado periférico. Então, aqui a gente retira uma quantidade desse excesso, mantém uma certa quantidade para fazer a dobra nessas regiões. Então, você eliminando o excesso maior, o excesso no limite posterior, o limite posterior não se dobra, tá? E aí você vem com a espátula 7, vai de encontro ao fundo do sulco e para a vertente vestibular, para fazer essa região na espessura dupla. Em toda a extensão você vai dobrando essa moldeira. Olha lá, removendo o excesso e fazendo a dobra. Removendo o excesso e fazendo a dobra. Então você sai de um lençol adaptado, recorta o excesso, você sai de um lençol adaptado, recorta um excesso maior, mas deixa uma certa quantidade para que você possa empurrar de encontro à vertente vestibular para fazer a região do sulco, que é a região do selado periférico, na espessura dupla, para que ela possa acomodar o material de moldagem do selado periférico. E aqui já com a espessura dupla em toda a extensão por vestibular. Nós não fazemos a dobra no limite posterior. Então aqui já o lençol adaptado, feito a dobra nas regiões do sulco, e você aguarda a polimerização, né,
de tal maneira que você fique segurando em posição esse acrílico para que ele não possa sofrer uma contração e sair do íntimo contato que está com o gesso, tá certo? Para a mandíbula nós faremos a mesma coisa, nós iremos buscar as áreas de retenção, tanto do lado lingual como vestibular, da mesma maneira que foi para a maxila. Com aquela ponta ativa da espátula 7 ou da espátula 24, buscar formar aquele triângulo, né, entre o gesso e a lâmina da espátula para que você possa acomodar ali uma quantidade de algodão, tá certo? Então, em toda a área você vai fazendo essa busca das retenções para que você possa posicionar o algodão naquela área que é de retenção. Onde não tiver a luz, você não coloca nada, ok? Por lingual e por vestibular, certo? Lingual e vestibular. E aí você tem todas as áreas que apresentam retenções mecânicas aliviadas com o algodão. Aqui, como você não tem um rebordo em lâmina de faca, como você não tem um estrangulamento, não tem nenhuma colocação de cera 7 para fazer o alívio fisiológico. Então, um modelo aliviado, eliminando todas as retenções mecânicas. Nesse momento, a gente manipula a resina como foi manipulada para a maxila, só que ao invés de nós fazermos uma bolinha, nós vamos fazer um bastãozinho, tá? Para a maxila como se fosse uma almôndega, aqui é como se fosse uma chipa. Nós vamos fazer diferente, porque o desenho do arco é diferente. Então, faz a pressão com as duas placas de vidro. Aqui eu tenho celofane em posição para não grudar a resina nas placas e eu tenho o espaçador de cera para dar o quê? A espessura desse lençol de resina. Adapto o lençol de resina no modelo mandibular e vou recortar os excessos, tanto por vestibular quanto por lingual. Então, olha lá, removendo os excessos, mantenho uma certa quantidade para fazer a dobra, e agora é um pouco mais difícil, porque eu preciso fazer a dobra por vestibular e a dobra por lingual. E também removendo o excesso por lingual, mantendo uma quantidade para dobrar na região do sulco, na região sublingual e na região dos dois flancos linguais. Removendo todo o excesso e começando a fazer a dobra. Dobra por vestibular e dobra por lingual. Então, a espessura dupla nas bordas das moldeiras estão relacionadas para que eu possa colocar uma camada de material de moldagem para fazer o selado periférico de todo o flanco por vestibular e de todo o flanco por lingual da moldeira inferior. E aqui todas as áreas já com esses flancos dobrados, ou seja, com espessura dupla. Posso molhar o indicador no monômero e fazer todo o alisamento dessa união que foi feito a dobra, eliminando ao máximo essa solução de continuidade, deixando bem liso mesmo, para que eu tenha aqui uma moldeira que eu saí com um lençol adaptado, recortei os excessos e fiz a dobra, certo? Na maxila, quando você remove do modelo, você vai ter essa configuração, uma parte em cera e a outra parte em acrílico na parte interna. Essa cera não deve ser removida durante o selado periférico, ela só é removida quando vai fazer a moldagem de toda a superfície de apoio. Agora nós vamos eliminar todos o excesso de acrílico, dar o acabamento e polimento para que essa moldeira, quando for na cavidade bucal, esteja lisa e não traumatize o paciente, a mucosa que recobre o tecido ósseo do paciente.
a mandíbula também, nós vamos eliminar todas essas rebarbas de acrílico, os nódulos de acrílico, para não traumatizar a mucosa que recobre o osso maxilar e mandibular. Nós aqui na FORP-USP utilizamos o cabo em L, ou seja, para utilizar esse cabo em L, a moldagem é feita pela técnica da boca fechada. O paciente vai fazer sucção, o paciente vai movimentar a língua, então o paciente imprime a força da sua musculatura de encontro ao material de moldagem e à moldeira. Quando ele não tem essa força para fazer essa impressão, aí você pode usar o seu indicador e o seu polegar e tracionar os tecidos moles para que eles possam ficar em evidência. Quando você utiliza o cabo da pega digital, que é esse aqui, aí o paciente vai fazer a técnica da moldagem da boca aberta. Então não é ele que faz a pressão no músculo, quem vai fazer é o cirurgião dentista, ok? Então você tem o cabo funcional, que é o cabo em L, facilita o posicionamento da moldeira, facilita o ato de sucção, que é o ato que vai colocar a musculatura do paciente em ação, facilita a movimentação da língua, porque no lingual eu vou colocar esses 2 pontos de parada de resina acrílica aqui, para eu colocar os indicadores e permitir a movimentação lingual da língua do paciente para moldar a região do flanco sublingual e dos flancos linguais. Facilita muito a estabilização da moldeira e evita sobrecompressão, porque aí você só segura e deixa o paciente fazer o ato da moldagem. Aqui a fixação do cabo, como que nós vamos fazer essa fixação do cabo? Temos cabos já em L pré-fabricado, então nós vamos desgastar todo o excesso de acrílico, vamos deixar tudo polido, muito bem acabado, dos 2 cabos, para maxila e para mandíbula. Para a mandíbula nós vamos pegar esses stopzinhos de acrílico, nós vamos retirar as rebarbas também, vamos dar acabamento e vamos fixar na moldeira inferior, na moldeira mandibular. Então, para a maxila, eu centralizo a moldeira, então essa centralização pode ser pelo centro longitudinal da papila incisiva ou pela inserção do freio labial superior, coloco uma quantidade de resina que eu manipulei, monômero e polímero, coloco o cabo que eu já dei o acabamento e aqui apoio, posso apoiar, no caso aqui na foto, nós estamos apoiando no pote de resina. Só que essa altura aqui ela é muito relativa, porque eu só vou saber essa altura correta quando eu estiver na boca, assentando a moldeira e ver onde está saindo o lábio superior do meu paciente, tá? Então, essa moldeira tem que sair de uma maneira uniforme entre o lábio superior e o inferior, o cabo, desculpa. Não pode comprimir o lábio superior e não pode comprimir o lábio inferior, ok? Então, aqui você posiciona e depois elimina todo o excesso de resina que você colocou aqui para unir o cabo com vamos falar assim, a bacia da moldeira que você está construindo. No inferior é a mesma coisa. No centro, que eu posso utilizar aqui a inserção do lábio inferior, eu vou colocar uma quantidade de resina para posicionar o cabo. E os 2 stops de resina acrílica eu coloco posterior a inserções laterais, na região entre primeiro pré-molar e distal de canino e os 2 pré-molares, vamos colocar assim, tá? Então aqui a mandíbula já com o cabo fixado, utilizando o pote também de resina para dar esse suporte e depois os 2 stopzinhos eu vou colocar aqui. Então eu tenho uma camada de resina acrílica que eu posicionei logo após as inserções laterais da mandíbula e os stops de resina acrílica aqui sendo colocado. Então, esses 2 stops são apenas para durante o ato da moldagem, com os 2 indicadores eu segurar e o paciente poder movimentar a língua, tá? E eu não faço nenhuma interferência ali para que ele possa movimentar a língua em direção ao palato, em direção à bochecha do lado esquerdo, a bochecha do lado direito,
passar essa ponta da língua no lábio superior do lado direito ao lado esquerdo para colocar os músculos que formam o assoalho da boca em ação para fazer a impressão do selado periférico. As duas moldeiras com os cabos, e aí nós vamos recortar os excessos de resina acrílica, fazer o alívio dos freios, que seja a inserção do lábio inferior, do lábio superior, a inserção do bucinador e do masseter. Então aqui, fazendo a marcação da inserção do lábio superior, que está em evidência ali no seu modelo, fazendo as marcações das inserções laterais e fazendo o contorno do limite da área chapeável, que você já determinou que ficará 2 milímetros aquém do limite funcional, do limite mucosa móvel, mucosa aderida, ou linha seroanatômica. E aí, com um mandril e um disco de carborundum, eu vou fazer o alívio das inserções musculares, tá, do lábio superior e das inserções laterais, bucinador, masseter. Com uma maxi-cut eu vou fazer o contorno de toda a moldeira para eliminar esses excessos de resina que eu determinei aqui, fazendo todo o contorno das inserções laterais e a do lábio que eu estou abrindo com o disco de carborundum. E aqui a maxi-cut em posição, eliminando todas essas rebarbas de acrílico, todas as pontas cortantes. Em toda a extensão por vestibular e no limite posterior também. Depois que eu passei essa maxi-cut e a mini-cut, eu posso pegar um mandril para tira de lixa, a lixa de água para polimento e passar em toda a extensão da moldeira. Isso vale para a moldeira maxilar e para a moldeira mandibular, ok? Os alívios são feitos para as duas moldeiras. E aí você vai fazer a avaliação dessas moldeiras individuais, se não existe nenhum nódulo de resina na parte interna, se ainda tem algumas bordas cortantes, eu vou eliminar, tá? Então, tanto para a mandíbula tanto para a maxila, como eu demonstrei aqui, o uso do disco de carborundo, da maxi-cut, da mini-cut e da tira de lixa, eu faço também para a mandibular. A mandibular eu vou acrescentar a inserção do freio lingual, que eu preciso abrir também com o disco de carborundum, ok? Então aqui as moldeiras ela precisa apresentar resistência, rigidez, estabilidade dimensional, espaço para o material de moldagem, alívios nos locais adequados, os alívios fisiológicos, extensão adequada dentro do limite da área chapeável, naquele osso que é responsável para suportar a força de mastigação, lisura de toda a sua extensão, porque se tiver algum nódulo de resina ou alguma ponta cortante, o paciente não vai fazer o esforço necessário para ativar a musculatura. Aí ele faz uma subativação e você pode perder a sua moldagem, perdendo retenção, perdendo adesão, coesão, perdendo tudo para que mantenha essa prótese em posição frente a deslocamentos verticais, a horizontais, ok? Não deve ser demasiadamente retentivas nos flancos para que você não traumatize aquela mucosa. Bordas extremamente arredondadas e lisas e adaptação e contornos corretos. Isso é o que eu preciso no final da minha moldeira. Então a moldeira maxilar em posição deve estar extremamente lisa para que você possa agora sim levar para a cavidade bucal, verificar se existe ainda alguma região que eu preciso fazer o alívio dos músculos, para aí sim eu colocar essa musculatura em evidência durante o ato de moldagem do selado periférico e da superfície de apoio. Para a mandíbula a mesma coisa, lisinha sempre, para que possa ser levada à cavidade bucal, ok? Então, as duas moldeiras prontas para que você possa agora ir para a clínica e realizar o ato de moldagem,
obter, depois da moldagem funcional, os seus modelos de trabalho, ok? Então essa é a nossa aula sobre modelos individuais. Novamente, aqui está o meu e-mail, se vocês precisarem de algum contato, o meu Instagram e o meu Facebook, para que vocês possam buscar algumas informações também sobre prótese total ou implantodontia, tá? Muito obrigado e nos vemos numa próxima oportunidade.